Boa noite a todos. Nosso tema de hoje é o pensamento político de Platão. Então, vamos fazer uma síntese dessas ideias de Platão relacionadas com a política que estão nos seus 3 livros, A República, O Político e as Leis. E a primeira ideia importante de contextualizarmos é que Platão viveu num tempo histórico, que era a Grécia Antiga, ele tinha seu contexto. No entanto, nós, como escola de filosofia maneira clássica, queremos resgatar as ideias chaves, as essências do pensamento de Platão. O mais importante para nós é captar essas ideias atemporais que Platão ensinou naquela época e que, portanto, podem ter aplicação nos dias de hoje. E esse vai ser o nosso objetivo da palestra. Quais ideias relacionadas à política, a essa convivência humana, a essa relação dos homens em sociedade que nós podemos aplicar nos dias atuais? Nós temos um contexto da Grécia, que era a educação do mundo grego, mas nós vamos ver que Platão já adaptou em relação ao seu momento histórico e hoje nós vamos abordar dessas ideias quais são as ideias aplicadas agora. Muito bem, a primeira coisa que Platão estabelece dentro desse trabalho da relação do homem com a sociedade onde ele vive é que tem que haver a construção do indivíduo. Esse indivíduo, ele não nasce, ele é construído. O que significa esse indivíduo? Uma pessoa que vai pouco a pouco integrando todos os elementos da sua vida e que constrói dentro de si uma autenticidade, uma capacidade de ter um centro de referência na parte melhor, mais nobre, na sua essência atemporal. Então, esse ser humano é aquele capaz de construir aos poucos uma vida cada vez mais ordenada, com um pouco mais de sabedoria e participar conscientemente do mundo onde ele vive, da sociedade onde ele está inserido. Se não houver essa construção de um indivíduo consciente, de um indivíduo que integra todos os elementos da sua vida, da sua própria personalidade, da sua própria constituição humana, ele não vai poder atuar de uma maneira a contribuir para o melhoramento da sociedade onde ele vive. E aí é quando ele diferencia essa ideia de sociedade, que é essa que nós vivemos hoje e em muitas épocas da história também já ocorreu, onde as pessoas se relacionam, se associam com o objetivo único e exclusivamente de sobreviver ou às vezes preencher algumas necessidades psicológicas, mas na maioria das vezes ela atende a interesses de grupos ou de determinadas pessoas. Ela não consegue ir além do aspecto material. E aí nasce a ideia do Estado, né? Que quando nós conseguimos integrar esses elementos todos, esses indivíduos, e a partir dessa integração consciente de cada um, em prol de um bem comum, de uma finalidade que vai além da sobrevivência, que vai além dos nossos interesses pessoais ou egoístas, e pensar num bem comum, pensar na unidade, no conjunto dessas pessoas. Aí vai nascer essa ideia de Estado. Então é preciso que haja harmonia entre as pessoas, não basta haver uma mera relação de interesses. O que nós vivemos hoje, na maioria das vezes, são relações de interesses. E quando esses interesses são contrariados, essas pessoas começam a se dividir, a se separar. E se separam também porque têm visões de vida diferentes, formas de pensar, naturezas diferentes, idades diferentes, religiões diferentes. Ou seja, nós temos muitos fatores de divisão. Como é que a gente pode conseguir combinar todos esses fatores tão diferentes, de pessoas tão diversas, para que nasça dali uma unidade, para que nasça ali um Estado,
para que haja não só uma tolerância entre essas pessoas, que a tolerância é importante, mas Platão fala que a gente tem que ir além da tolerância, tem que haver uma convivência harmônica, tem que haver uma síntese daquilo que cada indivíduo tem de melhor dentro de si, e essa síntese, combinando todos os elementos positivos, a parte mais nobre do ser humano, aquela parte que está mais relacionada com seus valores humanos, fazendo essa combinação, nasceria essa ideia de Estado. Então a gente tem que imaginar o Estado como uma potencialização de todos esses valores individuais, e não simplesmente a somatória dessas pessoas, a somatória de habilidades técnicas ou às vezes até psicológicas que essas pessoas têm. Vai além disso. Então, o dia que a gente consegue encontrar um fio de ligação, que é o bem comum, que transcende os interesses das partes, a gente vai construir essa unidade. Então, esse vai ser o nosso desafio. Mas não vai ser possível existir essa unidade dentro do Estado se não houver a unidade dentro do homem. E o que nós presenciamos na maioria das vezes na nossa vida é uma divisão muito grande. Nós vamos nos separando em cada tarefa, em cada aspecto da nossa vida, e muitas vezes nos sentimos angustiados. Não sabemos o que é mais importante, não sabemos harmonizar às vezes o nosso trabalho com a nossa família, as nossas necessidades, e a nossa vida vai sendo composta por vários pedaços, e isso vai trazendo infelicidade para a gente, isso vai trazendo uma divisão interna, e esse ser humano não alcança aquilo que ele gostaria como uma plenitude, como uma realização humana. Então, a ideia é que esse indivíduo vá sendo construído pouco a pouco para que todos esses seres humanos alcancem a vivência do melhor que tem dentro de si, e que a referência de todos esses aspectos da vida humana seja esse ápice que cada ser humano tem dentro de si. E à medida que ele faz isso, ele consegue orbitar todos os elementos da sua vida em relação à sua parte melhor, à sua parte genuinamente humana. E o nascimento do indivíduo vai permitindo pouco a pouco o nascimento do Estado, porque tanto o indivíduo quanto o Estado é consciente. Então não existiria aquela possibilidade de haver um nascimento de um Estado sem antes nascer essa visão integral do homem em si mesmo. E não havia também possibilidade de haver imposição, porque também o Estado nasce pela consciência do ser humano. Por isso que tanto o indivíduo quanto o Estado são construídos. E aí a grande pergunta é: como construir o indivíduo e o Estado? E é essa pergunta que Platão vai responder para nós em várias ideias, e nós vamos selecionar algumas dessas ideias. Mas tem um ponto-chave dessa construção, que é a educação. Toda a base das ideias políticas de Platão estão assentadas na educação. Sem esse elemento da educação, não haveria possibilidade de um melhoramento do mundo. E aí o que é importante? A pergunta: mas o que é educar? Cada vez a gente tem mais escolas, mais instituições de ensino, mas é isso? É disso que Platão falava? E aí eu coloquei essas imagens, né? Será que a educação é encher de conhecimentos, de informações? Hoje a gente vive num momento que cada vez mais tem acesso à informação, e é um volume de informação tão grande que inclusive gerou um excesso tão grande que às vezes as pessoas não conseguem absorver tudo isso. Mas será que isso era suficiente? Será que o fato de uma pessoa passar por uma quantidade enorme de informações garante que ela vai ter essa vida realizada, integral, vai ter
uma vivência de um pouco da natureza humana, da beleza, da justiça, da bondade, desses valores humanos? E a gente vai ver que não é suficiente, porque cada vez que nós vamos indo na direção de conhecimentos intelectuais, às vezes nós vamos deixando para trás outras coisas. E a educação tem muito mais relação com o fato de acender um fogo, despertar uma visão no ser humano, despertar a capacidade de transformar suas atitudes e aquilo que ele faz ao longo da sua vida. Daí que eu trouxe um pouquinho dessa etimologia da educação. Educar vem de educare, educere, do latim, que quer dizer trazer para fora, conduzir para fora aquilo de potencialidade que o ser humano tem dentro de si. Isso é fundamental. Nós temos que partir do potencial humano, das características humanas que cada um de nós possui. E a partir do momento que nós propiciamos as condições, seja na família, na sociedade, naquilo que nós vamos aprendendo, experimentando, esse potencial humano pode ir nascendo, desabrochando, se consolidando e transformando-se em atitudes, em comportamentos. Porque se nós pensarmos bem, na maioria das vezes nós estamos preenchendo aspectos da vida de uma maneira mecânica e, infelizmente, às vezes de maneira fria e atendendo aspectos muito básicos, que é a sobrevivência. E muitos elementos humanos são deixados de lado. Daí a importância de ir despertando, fazendo nascer no ser humano, porque todo ser humano traz dentro de si essa potencialidade de criatividade, de inteligência, de relações humanas, de apreciação das coisas belas, de querer que o mundo seja justo, de que haja harmonia, de respeito mútuo. Então, isso está dentro de nós e Platão diz assim que a gente precisa criar o ambiente, as condições necessárias para que isso vá se expressando e não acrescentar nada novo. E isso também é muito interessante porque traz à tona uma ideia muito bonita da filosofia, que é o respeito à autenticidade, à individualidade do ser humano. Porque quando você considera que educação é encher as pessoas de informação, essa informação passa por crivos, por filtros de outras pessoas. E isso vai fazendo com que as pessoas tenham um pacote e todo mundo vai considerando aquelas mesmas coisas e passa a ser uma opinião muito do conjunto. E ao passo que se eu respeito a natureza de cada um, eu vou permitindo que isso se expresse de acordo com cada um. E entra aí um outro elemento muito importante nesse trabalho da construção do indivíduo. É saber que as mudanças e que as coisas também, infelizmente, que não são tão boas, nascem a partir de cada um de nós. Às vezes nós consideramos que uma pessoa não é capaz de fazer grandes mudanças. Isso é um erro, porque infelizmente nós somos muito influenciados pela quantidade, pelo coletivo. Nós sofremos um processo de massificação muito grande. Inclusive, muitas das nossas opiniões nem são nossas exatamente. Nós não chegamos a essa conclusão por nossa própria conta. Nós absorvemos essas opiniões de outras pessoas. E esse afluxo de informações vai gerando cada vez mais uma quantidade de opiniões que vieram de fora de nós, que não foram eleitas de uma maneira livre. Então, o indivíduo, ele contrapõe esse processo da massificação e de um conhecimento que vai sendo agregado somente como informação intelectual. O indivíduo vai pouco a pouco nascendo. Daí que Platão fala que
o cidadão, ele é consciente dos seus deveres e os direitos nascem de uma forma natural dos seus deveres para com o Estado. Mas o cidadão, ele vai amadurecendo e sendo construído. É a mesma ideia do indivíduo. Não basta você ser parte. Você, para ser parte, tem que cumprir aquilo que é próprio da tua natureza humana, aquilo que se espera dentro de uma relação harmônica. Isso seria o justo. Daí a gente vai vendo como é que hoje a gente foi distanciando muito disso, porque o processo da massificação foi fazendo com que a gente tenha necessidade de parecer com as pessoas, de responder o nosso jeito de ser, as nossas atitudes, muito mais para fora do que as nossas necessidades mais profundas, os nossos sonhos. E isso também é um outro fator que gera a infelicidade do ser humano, porque quanto mais ele atende aquilo que as pessoas esperam dele, aquilo que a maioria acha que é bom, aquilo que a maioria diz que deve ser feito, ele vai esquecendo e deixando de lado a natureza para a qual ele veio ao mundo, a sua expressão mais íntima e mais profunda, que é o que a gente chama da vocação humana. Esse nosso chamado da alma fica esquecido, fica de lado e nós atendemos aquilo que vem de fora. E o processo da educação tem que inverter isso, tem que fazer nascer esse ser humano tão belo, tão maravilhoso, com tantas potencialidades que infelizmente vai ficando adormecido, porque acabam sendo as pressões do meio que definem a nossa construção pessoal. A nossa personalidade é muito mais um reflexo do mundo do que um reflexo da nossa verdadeira identidade. Então, a filosofia reafirma essa identidade do ser humano, essa autenticidade. Então, essa é a ideia. O ambiente. Aí vem uma série de elementos que Platão traz à tona. Qual o ambiente que a criança precisa ter na sua família, né? Ele propõe que a criança até os 5 anos esteja no seio da família e que seja cercada de amor, de carinho e que seja protegida um pouco dos problemas, das dificuldades dos adultos. Porque ainda não é o momento para que essa criança entre em contato com todas essas desarmonias, dificuldades. Ela preserva nesse momento para que a psique dela seja bastante saudável. E aí, depois dos 5 anos, ela vai começar um pouco a se voltar para o mundo, a conhecer o mundo à volta dela. Mas também sempre tendo boas referências, bons exemplos e de preferência sendo educado por pessoas que têm vocação para educar. Porque nem sempre as pessoas que estão convivendo com esse jovem, com esse adolescente, com esse adulto, estão preparadas para formá-lo para a vida. Porque educar uma pessoa é muito mais profundo do que simplesmente passar uma lista de conhecimentos. É toda uma formação para a vida. E se essa pessoa não está disposta a cuidar, a se dedicar, a fazer isso com muito amor, essa pessoa não estaria preparada para ser um pedagogo. Porque a educação do jovem, da criança, do jovem, vai repercutir plenamente na sociedade onde nós vivemos. Portanto, a finalidade da educação é promover no ser humano a percepção da ideia do bem, do belo, do justo e do verdadeiro. Porque se ele estiver percebendo o que é bom, o que é verdadeiro, o que é justo, ele vai ter uma referência, um critério para o resto da vida dele. Mesmo que as formas mudem, mesmo que as necessidades sejam diferentes,
mesmo que ele trabalhe numa profissão A, B ou C, esse critério humano é mais importante do que a quantidade de conhecimentos técnicos que ele vai adquirir. Se ele tiver referência de bondade, vai ser muito simples que ele tenha um comportamento ético. Agora, o difícil é depois, a gente já tem um processo de deformação, querer impor regras, normas éticas para uma pessoa que ela não compreende o valor desses elementos, ela não sabe o valor dessas ideias e como é que você quer impor de fora para dentro. Aí vai ser baseado em quê? Na punição, no medo, na recompensa. E é isso que deveria ser evitado, que o ser humano fosse bom por uma escolha consciente, que ele quisesse viver os aspectos belos da vida e dele mesmo por escolha. Portanto, ele percebe o belo, percebe o bom, percebe o verdadeiro e o justo e passa a colocar isso em prática, a ter isso na vida dele. Então, nós vamos ter cada vez mais presente no mundo onde nós vivemos beleza, bondade, justiça, veracidade. Porque ela está nascendo em cada ser humano. E quando nós olhamos para o mundo onde nós vivemos, o que mais nós necessitamos hoje? Nem precisa ser muito, mas um pouco de bondade, um pouco de justiça. Né? Não conseguimos viver 100% plenamente, porque nós não somos sábios, mas um pouco dessa natureza humana tem que estar presente, porque cada vez mais nós vamos nos afastando da natureza humana e às vezes expressando comportamentos que são contrários à dignidade humana. E esse caminho de volta à dignidade do homem é um caminho necessário. E Platão ensinava isso há 2.500 anos. E ainda está na moda. Então, sempre isso. O importante é a finalidade para a qual nós educamos, ensinamos. Porque você, quando enche uma pessoa de conhecimentos, mas se ela não tem valores humanos, ela pode usar isso para o bem ou para o mal. Não é assim que nós vemos? Quantos exemplos históricos nós temos? Pessoas com inteligência, conhecimento, capacidades, mas infelizmente usando para o mal. Então, o primeiro critério, o bem. Se nós fazemos nascer no coração do homem o amor pelo bem, a busca constante do bem, isso vai resolver muitos e muitos problemas que nós temos. Esse bem não vai nascer fora, vai nascer dentro do homem. Sempre os valores humanos vão nascer a partir de cada ser humano. Embora, como eu falava para vocês, haja uma propaganda, né, uma tentativa muito forte de achar que só tem poder o número, nós temos que ter consciência e confiança de que um ser humano, quando vive essas ideias com convicção, com perseverança, ele tem sim um poder de mudança. Não é só a quantidade de pessoas que define as mudanças. Platão era um. E a capacidade que Platão teve de, desde o berço da filosofia ocidental, ter uma repercussão, uma força das suas ideias até os dias de hoje, é impressionante. E talvez a gente ainda não entenda muitas ideias que Platão ensinou.
Ainda precisamos amadurecer bastante, porque são muitas ideias. A visão de Platão era uma visão a melhor possível para o homem e para a sociedade. Trazendo essas ideias para o nosso momento atual e de uma forma um pouco mais clara para nós, a educação teria que abranger a mente, o sentimento e a ação. E hoje nós contemplamos muito o aspecto da mente, do pensamento, do intelecto, mas e a formação do emocional? E a construção dos sentimentos de harmonia, de senso de beleza, de convivência, de generosidade? É importantíssimo. E as atitudes do ser humano também precisam ser construídas. A sua ação no mundo, o seu trabalho no mundo, as suas atitudes. Então, a educação tinha que ser completa, equilibrar esses três mundos. Esse mundo do pensamento, esse mundo que Platão chamava a alma, que engloba a mente, o pensamento e as emoções, e o corpo. Equilibrar os três mundos dos gregos, nous, psique e soma. Aí nasce o ser humano completo, porque nós não somos só um pedaço. Às vezes, fisicamente, é fácil ver isso. Se eu trabalhar só com uma das mãos, a outra vai ficando atrofiada, se eu não usasse nunca a outra mão. É fácil entender isso. Mas esses aspectos concretos e sutis que nós temos, têm que ser educados da mesma maneira. E isso era a proposta que Platão fazia. Ele colocava isso dessa forma: educar o corpo e a alma. Ginástica para o corpo, música para a alma. Mas como que é ginástica, né? Não é ir para a academia fazer ginástica. É a capacidade de ordenar, de equilibrar, de ter um controle, um governo do nosso próprio corpo, para que ele esteja cada vez mais harmônico, equilibrado e coerente com os seus sonhos, com a sua proposta de vida humana. E a música englobava as 9 musas, né? História, retórica, os hinos, a poesia, o teatro, ou seja, esse conjunto de elementos que podem formar o ser humano, tanto no aspecto das ideias, como no aspecto emocional. Nós não podemos deixar nada de lado. E esses elementos eram trabalhados de maneira conjunta. Então, qual o objetivo da ginástica? Organização, ordem, equilíbrio, a ideia de saúde num sentido mais amplo, onde você tem um bom ritmo, um bom equilíbrio, não tem a falta de temperança, os desequilíbrios do corpo. Então eu tenho domínio da natureza inferior, a natureza material, concreta do ser humano, a parte instintiva, para que ela cumpra aquilo que é próprio dela, de uma forma natural, sem os excessos. Ordem, disciplina, esforço, trabalho, porque às vezes o nosso corpo, a gente tem tantos sonhos, tantas coisas maravilhosas, mas o corpo sabota, porque tem que trabalhar, tem que fazer um esforço, mas o corpo, tem tantos desejos e tanta inércia que ele acaba comandando toda a nossa vida, porque a lei do conforto fala mais alto. A gente precisa ter esse domínio básico. E a música, esse conjunto de ensinamentos, de vivências para formar a psique humana, tinha como objetivo ideias elevadas, como eu falava antes, o bem, a beleza, a bondade, né? Justiça, a verdade.
trazer à tona a formação dos valores humanos, fazer com que desabroche cada vez mais o caráter, o respeito, a cortesia, a generosidade, tantas virtudes bonitas que o ser humano pode ter. A beleza, a arte, a mística, a relação com essas leis profundas, com o aspecto eterno da vida, o aspecto sagrado. Contemplar todo o conjunto humano para que então nasça essa integralidade do indivíduo. Portanto, ele falava de inteligência cognitiva, essa parte do pensamento, conhecimento, lógica, toda uma organização e clareza das ideias, discernimento e a inteligência emocional. Estou usando os termos mais atuais, né? Para que a gente entenda que Platão já falava disso há muito tempo atrás. Aqui nós trabalhamos o sentimento, empatia, generosidade, amabilidade, bondade, entusiasmo, afeto. E a inteligência executiva, a ação, porque a gente pode ser sensacional nessas outras duas, mas se isso não se traduz numa ação, numa conduta de vida, que contribuição a gente faria para o mundo? Nós não estaríamos cumprindo esse dever de indivíduos, de cidadãos, frente aos outros seres humanos e frente à nossa própria vida, assumindo os nossos deveres diante da vida. E para agir, eu preciso autocontrole, disciplina, esforço, iniciativa, perseverança, trabalho. São inerentes à ação. Como eu posso praticar algo, colocar uma conduta em ação se não houver perseverança? Na primeira dificuldade eu desisto. Esse conjunto era a formação humana. Então aqui nós teríamos essa síntese, um trabalho com a nossa personalidade de inteligência cognitiva, emocional e executiva de ação e esse aspecto mais profundo humano, o aspecto mais subjetivo, que ia sendo trabalhado pouco a pouco, a vontade, o amor e a inteligência. Porque isso é que devia mover o homem. Não bastava só ter as três inteligências, tinha que ter esse coração mais profundo. E aqui nós passamos ao mito da caverna, que faz a síntese da ideia entre político e filósofo. E quem deveria governar, quem seria o verdadeiro político? Platão pede para que nós imaginemos uma caverna, que nós estaríamos acorrentados aqui na frente da parede, voltados para lá, sem poder olhar atrás. Havia aquele fogo e essas imagens aqui produzindo sombras à frente daquelas pessoas ali. E elas acreditando que o que elas viam era realidade. E na frente do fogo, passando diversas imagens, sons que eram manipulados. E algumas pessoas que começavam a questionar, que tinham essa inquietude filosófica, diziam: mas será que a vida é só isso? Será que isso é verdade? Será que é só isso que eu vou viver a vida toda? Isso é o sentido da minha vida? Não acredito que é isso. E aí começava a se libertar das suas correntes e querer saber o que tem além dessas sombras, que ele não achava ainda que era sombra, achava que era a única realidade que existia. E começa a sair da caverna, que são essas pessoas que vão saindo. Esse é o filósofo que se pergunta, que quer ver a verdade, que quer alcançar o porquê e chegar à sabedoria. Ver não sombras, não ilusões, não manipulações, não opiniões coletivas,
mas quer ver por si mesmo. Essa é a visão profunda, pura da sabedoria, aquele que vê de maneira direta e não através de intermediários, através de opiniões alheias. E assim ele chegava fora da caverna e podia enxergar todas as coisas iluminadas pela luz do sol. E esse sol representa o bem, essa ideia de que tudo que nós compreendemos, toda a sabedoria que nós vamos adquirindo, parte da ideia do bem. Porque essa ideia é aquela que une todos os elementos da vida, todos os seres humanos e que te permite saber a relação entre todos os seres, entre todos os elementos da vida. É a raiz de onde parte tudo. Então, se a filosofia te leva a compreender as causas, essa causa primeira, esse princípio de tudo que une todas as coisas é o bem. E a gente chegaria a essa percepção do bem. Aqui fica claro que nós estamos nesse caminho da filosofia, em busca da sabedoria, em busca da verdade. E aqueles que chegavam lá fora da caverna, naturalmente não queriam voltar, porque a caverna não é muito agradável. Mas eles pensavam nas pessoas que haviam ficado lá. E eles tinham esse sentimento de amor por essas pessoas, porque o sábio desenvolve tanto no aspecto das ideias, quanto o sentimento e quanto a ação. E aí ele percebe que precisa voltar, porque ele precisa contar para aquelas pessoas que ficaram lá que há muito mais coisas entre o céu e a terra, no caso. E assim, esse que agora chama político volta por amor àquelas pessoas para ensiná-las, não para manipulá-las, mas por um sentido de fraternidade humana, ajudá-las a galgarem degraus de maior evolução, maior crescimento humano. Então, a visão verdadeira da política é essa. Aquele que conduz os outros seres humanos por amor e conduz em direção a quê? Ao bem. Ao bem não de uma única pessoa, não um bem considerado do ponto de vista pessoal e egoísta, mas o bem considerado no sentido amplo para toda a humanidade. Aquele que realmente pensa no bem que transcende os interesses particulares e biológicos. E dessa maneira ele pode conduzir as pessoas, porque ele já aprendeu a conduzir a si próprio. Essa ideia é muito interessante em Platão. Ninguém pode conduzir o outro se não conduz a si mesmo. Por isso a ideia de que os melhores, no sentido humano, de valores, aqueles que mais têm dentro de si a expressão das suas potencialidades humanas, poderia então conduzir outras pessoas. Sempre os melhores governam, os melhores, os mais sábios. Quando não tem sábio, aquele que sabe um pouco mais do que nós tem condições de nos conduzir para algo melhor do que o ponto onde nós nos encontramos. A ideia sempre era essa. Quem sabe mais, ensina aquele que sabe menos. E sabedoria entendida com essa visão global do homem, não só um conhecimento intelectual, mas a capacidade de encontrar as respostas para a vida de cada um e para a necessidade da sociedade, do mundo onde nós vivemos. Porque o que nós precisamos? Respostas, soluções para a vida. É o que mais nós necessitamos. E essa pessoa seria o filósofo político que estaria então governando essas pessoas para que pouco a pouco elas se desvencilhassem das suas correntes
os preconceitos, as pressões da opinião, suas visões distorcidas, a ignorância e galgar-se a saída da caverna. E aqui nós temos essa imagem, né? Então, do político e a contraparte, o demagogo. Porque aqueles que manipulam objetos e sons para projetar sombras e gerar determinadas visões ilusórias e falsas naqueles acorrentados da caverna são os demagogos, que trabalham por interesse próprio, não para o bem das pessoas. E o político é aquele que visa ajudar as pessoas a se direcionarem para a sabedoria. Essa é uma visão pura, verdadeira da política. Aí a gente fala, poxa, mas está muito diferente. Porque a imagem que Platão dá para a gente é que a política é como uma estátua lindíssima, belíssima, mas que caiu lá no fundo do rio, se encheu de algas, de barro e foi se deformando ao longo do tempo. E nós perdemos a verdadeira compreensão do que é a sua natureza. Qual é a sua finalidade? E o que nós precisamos é limpar essa estátua belíssima. Não confundir o político com o demagogo. Não confundir governar e conduzir os seres humanos com manipulação em prol de interesses egoístas. Dessa maneira, a filosofia resgata a possibilidade de educar o ser humano. Como? Como nós podemos educar o homem hoje? Através de ideias universais, resgatar essas tradições humanas, todo esse conjunto de sabedoria que a humanidade já foi construindo, que nós temos acesso hoje, aprender com aqueles que já passaram por esses caminhos, através da história, através da arte, da busca do belo, da estética, através da ciência, através da mística verdadeira, que é essa compreensão das causas profundas, do que é eterno, das leis inteligentes da vida, da natureza, através do trabalho, através da generosidade, educar a nós mesmos, através da filosofia. Porque assim vão nascendo indivíduos e cada indivíduo que nasce ensina para outro, dá o exemplo e o outro dá exemplo e assim nós vamos construindo muitas pessoas conscientes, ativas, que contribuem, que cumprem o seu dever e em algum momento nós vamos estar mais preparados para que hajam pessoas com mais sabedoria para nos conduzir. Ao invés de esperar que essa mudança venha de fora, que venha uma pessoa especial, um grande salvador, que venha resolver os nossos problemas. Então, saber que existe dentro de cada um de nós a potencialidade humana e a capacidade de transformação de si e do mundo onde nós vivemos. E eu termino com essa frase de Platão: não há melhor forma de governo do que aquela que nos ensina a governar-nos a nós mesmos. Porque o grande ideal do ser humano é que ele tenha essa autoconsciência e o governo de si mesmo, que ele tenha desenvolvido em si a sabedoria que lhe permita saber o que é bom, o que não é, o que é verdadeiro, o que é justo e que não necessite de pessoas de fora para lhe dizerem o que é verdadeiro, o que é bom. Essa liberdade e autenticidade do ser humano vão nascer da sua sabedoria e, portanto, ele vai ser capaz de caminhar por si mesmo em direção àquilo que há de melhor nele mesmo, no mundo onde nós vivemos. Vai saber agir, sentir e pensar da melhor forma possível.
aquele que nos governa de fora, sem nos levar a ter um pouco mais de sabedoria, não nos governa, nos manipula, em função dos nossos desejos também, dos nossos interesses. E o que nós queremos é o contrário, esse grau de liberdade, autenticidade que nascem não de uma irresponsabilidade nossa, mas de um grau de sabedoria. Essa é a síntese dos principais pontos, das bases que compõem o pensamento político de Platão. Eu abro para perguntas.